E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei e hoje, fugindo um pouco de medicina, de cirurgia cardiovascular, primeiramente, perdão a cara de sono, mas eu não poderia deixar de falar a respeito de um livro espetacular que eu li. O tema hoje vai ser literatura. Eu vou falar de um livro, pessoal, que para quem gosta de romance histórico, para quem gosta de história, uma aula de história, para quem gosta de trama, de drama e tudo baseado em fatos reais, tudo que acontece no livro aconteceu. Eu vou recomendar, pessoal, esse livro aqui, ó. O Homem que Amava os Cachorros, de Leonardo Padura. Cara, acho que foi o melhor romance histórico que eu já li na minha vida, sem sombra de dúvidas. E por que esse foi o melhor romance histórico que eu já li na minha vida? Primeiro, o autor, Leonardo Padura, ele é cubano e, cara, ele faz um insight a respeito da realidade cubana de maneira tão foda que vocês vão com certeza gostar. Um dos personagens principais, o Ivan, ele também é cubano e ele vive na mesma época que Leonardo Padura. Ele nasceu em 1955, o autor, o Leonardo Padura. Nasceu, cresceu, viveu em Cuba e vive até hoje. Então ele pegou aquele período, vamos dizer assim, transrevolução cubana, né? Ali por volta de 1955 estava ocorrendo a Revolução Cubana e, salvo engano, ela finalizou, a Revolução terminou em 1959. Então, muito do que o personagem Ivan foi, ou é, traz consigo um pouco do Leonardo Padura. Então, na verdade, o Ivan nada mais é do que o próprio Leonardo Padura muitas vezes. Então, isso torna o personagem muito real e as vivências do personagem muitas vezes refletem as vivências do Leonardo Padura naquele período, né, de relações com a União Soviética, aquele período ultracomunista de Cuba, a queda da União Soviética e toda aquela problemática envolvendo a relação de Cuba com a União Soviética naquele período. Esse é o primeiro ponto que eu acho esse livro espetacular, porque o Ivan, que era o personagem que fazia uma reflexão, quer dizer que muitas vezes era o próprio Leonardo Padura ali, ele faz duras críticas ao regime cubano e faz duras críticas ao comunismo. Porra, como assim, brother? O cara é cubano, vive em Cuba, cadê a ditadura cubana, etc e tal. Enfim, o cara, apesar dessas duras críticas ao regime cubano, duras críticas ao comunismo, mesmo assim, o livro dele saiu tanto em Cuba quanto qualquer lugar do mundo. E o Leonardo Padura não é qualquer escritor. Hoje é um dos melhores escritores, um dos melhores autores na língua espanhola, né? Nem na América Latina. Na América Latina não tenho dúvida que ele é um dos melhores. Então, o autor e o personagem principal, que muitas vezes é reflexo do autor, isso já torna o livro muito foda. Segundo ponto, cara, que torna esse livro foda, é que ele todo é baseado em fatos reais. O Leonardo Padura, ele demorou 5 anos para escrever o livro. Então, todos os fatos ali que acontecem com os personagens reais, a maioria é real, tirando o Ivan e alguns outros secundários, todos são reais. Geralmente, os personagens fictícios, eles pouco se relacionam com os personagens reais. Tudo que acontece no livro, de fato, aconteceu, né? E quais eram os personagens fora o Ivan? Era o Liev Davidovich, o Trotsky, e o Ramon Mercader del Rio, que era o espanhol, que fazia parte do serviço secreto da KGB, a antiga KGB, era outra sigla, que foi o cara que matou o Trotsky. Então esses três personagens, ele que faz parte da trama e mostra muito bem, né, o ponto de vista daquele cara que era espanhol, que morava na Espanha, que participou da Guerra Civil Espanhola, depois se tornou ali aquele comunista maluco que foi morar na União Soviética e recebeu a missão de matar Trotsky. Mostra o ponto de vista de Trotsky, das pessoas ali que acreditavam no
trotskista, comunismo que Trotsky defendia. E mostra também a visão dos cubanos através do personagem Ivan, que era reflexo do Leonardo Padura. Tudo que eu pesquisei desse livro aqui, Leonardo Padura demorou 5 anos para escrevê-lo e escreveu assim, cara, com uma fidedignidade histórica espetacular. Tudo que aconteceu nesse livro aqui, tudo que eu pesquisei para ver se era real, de fato aconteceu. Então o livro basicamente é uma aula de história sobre Trotsky, uma aula de história sobre o cara que matou Trotsky, as motivações dele, né, todo o problema que gerava em torno daquela época, da ideologia comunista, como as pessoas eram malucas a respeito do comunismo. E é isso aí, estou me perdendo no raciocínio, mas são reflexões assim que me fizeram assim amar esse livro, né? O autor, as críticas que ele faz a Cuba e ao comunismo e a visão dos cubanos a respeito do comunismo, óbvio que não podemos generalizar, mas ele mostra muito, né, dele e das pessoas que o circundavam através do personagem Ivan. Ele mesmo diz isso em algumas reportagens. E o fato de que todos os fatos históricos ali que envolviam Trotsky, Ramon Mercader, seu familiar, a mãe dele, Caridad, outros personagens, todos eles existiram, de fato aconteceu. Isso torna isso espetacular. Eu que não gosto muito de fantasia, gosto mais de coisas reais, de coisas, digamos assim, que de fato aconteceram, não gosto sei lá, cara, tipo Crepúsculo, toda aquela bobagem, eu não gosto. Gosto de coisas que aconteceram, que acontecem, que têm condições de acontecer. Então esse livro aqui é espetacular. Então, para quem gosta de romance histórico, fica aí a dica. E por que O Homem que Amava os Cachorros, né? Qual o motivo do nome desse livro aqui? É que Trotsky amava cachorro, né? Ele tinha um bozói, né? O galgo bozói era o cachorro da realeza russa, dos czares, né? Trotsky tinha um. Ramon Mercader tinha 2, quer dizer, no final da sua vida, né, ele acabou adquirindo 2 bozóis. E o Ivan, que era o cubano, ele também amava cachorros, né? Ele trabalhou numa clínica de veterinária e daí, desde então, tem uma grande relação com os animais e especialmente com os cachorros. E a partir disso, desse amor compartilhado entre cachorros, é que Ramon e Ivan, eles se conhecem numa praia. O detalhe é que Ivan não sabia quem era Ramon Mercader porque ele vivia em Cuba, depois de ser preso, matar Trotsky, ser preso, exilado na União Soviética. Depois ele migra para Cuba com outro nome, Jaime Lopes, salvo engano, e daí vive lá como um Zé Ninguém, digamos assim. E ao conhecer Ivan, ele começa a contar, pô, tem um amigo meu, não conte para ninguém essa história, um amigo meu, o Ramon Mercader, que ele fez isso, aquilo, e a partir das histórias e coisas que o Ivan ia lendo, ele começou a ver, pô, o Jaime Lopes é o Ramon Mercader. Mas só que ele descobre isso anos depois. E é isso, pessoal. Esse realismo do livro, essa aula de história que foi o livro e o autor que o escreveu, tornou o livro, assim, para mim, um dos melhores romances históricos que eu já li. Isso aí, pessoal. Forte abraço aí, fica a recomendação. Uma mera recomendação de um Zé Ninguém também. Forte abraço, tchau.